tentando focalizar agora um trabalho com a juventude, que foi aceito por esse encontro, Diálogos e Ritmos, em busca de uma ideia de sujeito, na perspectiva espírita do trabalho com juventude. Algumas coisas que foram ditas hoje de manhã podem ficar mais claras e sendo faladas de outro lugar, que é o lugar da reflexão sobre juventudes. A ideia de juventudes no plural é uma ideia, também um conceito meio novo, porque da ideia de que cada cultura tem uma diversidade de práticas e de visões sobre juventude. E quando se pensa em juventudes também, até como categoria sociológica, se coloca a ideia de sairmos de uma visão biologicista, uma visão só de corpo, só de fase. Aí entrou a puberdade, os cabelos crescem aqui, ali, há uma mudança glandular, essa coisa das fases, né, é questionada, muito por aquele Machado Paz, que tem discutido sobre cultura juvenis. Então, essa ideia de sair desse enfoque de juventude como um enfoque biológico, que determina fases da vida como algo só biológico, sai-se dela para entrar numa ideia de juventude como uma construção cultural também, né? Que não é só biológica e que envolve também, em diálogo com o pensamento espírita, um momento em que a pineal destrava os impulsos reencarnatórios. E impulso não é a lembrança exata, é importante se dizer, e que há uma tentativa, nessa hora os trabalhos poderiam incidir aí, né? Trabalhos mais profundos em outras áreas, sobretudo de saúde, para que a gente pudesse pensar se esses impulsos são destravados na juventude. Certamente seria impossível, nas reflexões que se faz com jovens, eles reconhecerem esses impulsos que a pineal destrava, que todo mundo sabe, está em todos os livros escritos, né? As obras básicas e tudo, que no momento da juventude, uma glândula que funcionava não se conhecendo tão bem era. Agora tem os estudos do Sérgio Felipe, né, sobre a pineal, um professor aqui de São Paulo. Então, essa ideia de será que não seria importante reconhecer que impulsos são esses, num processo de autoconhecimento que envolva o outro, que envolva diálogos, em que eles podem ir sendo protagonistas de novas experiências e, ao mesmo tempo, podem fazer leituras dos vários grupos sociais que eles partilham. No trabalho aí entra umas duas coisas muito novas, quase nunca há nada de novo, né, sob o sol, mas entram duas coisas muito novas, que é a ideia de rede social, né, que já se começa a trabalhar com essa ideia de rede social, com todos os problemas que a gente pode ter, no sentido de articular isso com o cotidiano do centro espírita, né? E ao mesmo tempo, a ideia de trabalhar o que a gente chama de versões de mundos, que seriam os vários mundos que a juventude vive, vão ser reflexionados, devem ser reflexionados, mas aliado a um trabalho em que a gente se articula com movimentos de formação mais consistentes. Isso vai aparecer muito aqui, porque quando você trabalha com juventude das classes populares, né, e mesmo de outras classes, a ideia de que você precisa pensar em termos de formação, ela volta em importância. Porque, por exemplo, nas orientações gerais sobre assistência social, que eu tive a oportunidade de ver também, na federação, e aí eu dizia para ele, a federação como a união, como tudo, é uma diversidade de práticas, né? É como a universidade. Tem gente que diz, porque na universidade não se fala de Deus, não se fala, peraí, a universidade é uma diversidade de práticas, mas eu acho muito oportuno essas reflexões, né? Tudo é muito importante. Tem nada que não seja importante para a gente poder refletir. Mas era muito válido dizer que quando a gente lê as orientações sobre assistência social nos centros, a gente aprende uma coisa muito séria e que pouco a gente sistematizou em termos de ação. E que o centro espírita daquele lugar, ele assume a responsabilidade completa com todo o entorno, no sentido de reverter o quadro de injustiça, entende? Teoricamente, ele assume isso. É a orientação tipo geral, por exemplo, da fé, porque depois que eu vim ver, hoje que há uma divisão, né, onde é que eu estava bem situada, no sentido de que me reportei aquele dia do Bezerra de Menezes, quando ele chorou, perto dele desencarnar,
porque o movimento espírita estava desunido. Então, eu gostaria, se pudesse dar a minha vida para unir, eu daria. Então, é muito importante que a gente veja assim, essa diversidade de práticas como uma construção só, que é a construção do espiritismo, né? Isso não quer dizer que a gente tem que colocar tudo dentro de modelitos, não. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a ideia de juventude, um conceito de juventude que sai do biologicismo, sai da visão só de corpo, de fase da vida, a ideia de juventude como uma categoria sociológica, como uma ideia de cultura mais abrangente, e a gente acrescenta a ideia de dialogarmos com o ser espiritual que somos, porque isso aumentaria o campo de reflexão e de tensionamentos no trabalho com os juventudes, uma vez que a personalidade não coincide com o self, né? Como a gente viu hoje no início. A outra ideia, que é uma ideia colocada em assistência social, é de que o centro espírita como uma célula fundamental, que a gente diz muito lá no nosso centro. A gente vai falar de centro espiritual no supermercado, em todos os lugares a gente é espírita, mas aqui é um lugar privilegiado de se falar de espiritismo. Então, já que a gente não pode, por exemplo, arrumar um remédio para a população que está precisando do remédio, arrumar uma cesta básica, ou isso para pessoas que passaram do limite do que seria possível, como o Milton Santos chama, estão no que ele chama de na classe dos desesperados, né? Então, já que a gente não pode fazer isso pessoalmente, o centro deve ter colocado, né, se articular com os órgãos que fazem isso. Se a gente não pode fazer isso porque não tem perna, digamos, a nossa ação já não é, mas a gente tem que ter uma noção de direção. Perguntaram para o Eduardo Galeano para que serve a utopia se a gente nunca alcança. Ele disse para caminhar, né? E a gente vai caminhando naquela direção. Então, a gente tendo essa ideia de que o centro espírita, de certa forma, se responsabiliza pelas problemáticas do entorno, a gente não pode pensar a juventude que vai para o centro de uma forma tão pequena que a gente não deva problematizar o futuro, que é o primeiro passo da primeira transparência. Vamos passar aí? Problematizar o futuro e trabalhar, aliar-se à ideia de aumentar ou ampliar a formação da juventude. Deixa eu não sei. Faz aí, faz aqui? Pronto. O diálogo com versões de mundo, o trabalho do sentido, que é aquele conceito que a gente diz, como a busca do sentido espiritual para as experiências vividas, né? Que a gente deve ter todos os outros, mas o sentido espiritual não é só negado, e o espírita, não é? As mediações, a expressividade, a arte cultural, que a gente vai se deter só um pouquinho. A experiência do grupo, a ideia de grupo é fundamental, não é um ajuntamento de pessoas. Por isso que a gente passa o ano todo dizendo, vamos configurar o grupo, porque tem horas que entramos e saímos, a gente tem que configurar o grupo, alimentar o grupo. Não é a mesma coisa que ter várias pessoas por faixa. Então, e nas rodas que a gente viu hoje de manhã, e o sujeito da educação como ser espiritual, uma tentativa de reconceitualizar o sujeito, ou pelo menos de caminhar nessa direção, como diz o Eduardo Galeano, né? Vai servir para caminhar, contactando-se, narrando, pedindo os jovens para contactar a dimensão do sentido deles, para poder se autorizar, vamos se lembrar da história do Sueli, né? Para ele se autorizar a dizer o que ele sente, não aquilo que dizem sobre ele, né? Que esses saberes colados, como a gente chama. Seus sentimentos sobre essas experiências e construir novas visões, versões de mundo, situando-se como ser espiritual. Passou a Alex tocando. O trabalho do sentido é realizado ao modo de uma abordagem muito simbólica, porque a gente usa todas as linguagens da arte, não é? Que é importante. Porque às vezes a gente pode pensar, como é que você vai proporcionar essa experiência do sentir só falando? Se algumas pessoas são muito mais musicais, algumas pessoas precisam de um meio expressivo em que aos poucos que o meio vai desvelando o que elas sentem de fato. O que a gente sente ou pensa sobre as coisas não é uma coisa tão à flor da pele. Tem que ter esse movimento que a gente chama de trabalho do sentido e tem que ter as mediações, que são os caminhos expressivos que possam gerar a descoberta do sentido. O sentido não já está aqui e a gente vai só expressar na arte. Isso é um equívoco. A arte, ela faz o trabalho também do sentido. Ela, no seu movimento de dizer-se, a pessoa se descobre, de repente descobre um sentido novo para as suas experiências que não tinha visto antes. Por que isso é importante? Porque eles já estavam com o fatalismo de entrar no narco, de não adiantava, tinha que levar vantagem, disso ou daquilo. O fatalismo da desproblematização do futuro. Como é que a gente vai tirar isso? A gente vai levá-los
a buscar, não vai com juventude, não vai só com conversa. Nem com as mães, mesmo não abordou a parte social, não é o alto do trabalho, mas há um trabalho social com as mães, né? Que a gente não dá ao outro um papel de pedinte, tem que ter esse cuidado, todo o tempo, e até verbalizar. Como verbalizar com jovens essa ideia de formação? Olha, amor, você vai diminuir mesmo sua formação, vamos analisar hoje aqui na roda, vai diminuir sua formação, já indo para o trabalho? Pronto, aí terminou, passou, aí vai falar da visão de Piaget, porque todo tempo a gente articula, que ele diz que a gente aprende autonomia, que é o objetivo naquele modelo de Pestalozzi, a gente aprende autonomia a partir da cooperação, vocês sabem, né? É preciso, quando a gente infringe uma regra, ele diz que por isso que os jovens eles vivem tanta violência, porque com a falência da lei do pai, na instância da lei do pai no inconsciente, de certa forma há uma burla, né, da regra, mesmo nesse nível, e então é importante que a gente pare de centralizar em todos os grupos só a figura da coordenação, embora ela seja importante, mas ela pode avultar a importância e o jovem todo tempo tem embate com ela, com a figura do chefe, da representação da instância paterna nos grupos. Então seria importante o trabalho de cooperação, porque ele mostra mais o coletivo com o poder e ele dilui essa figura, embora não se deva acabar, porque todo grupo deve ter coordenação, não é? Senão a gente fica doente, mas não precisa ser autoritarismo. Então, esse trabalho dos grupos de cooperação é um trabalho de exercício de autonomia, é o que leva à autonomia. É perceber o lugar do outro, o outro perceber o seu lugar. Eu não vou ter tempo de explicar isso, mas fica um pouco para se estudar. Essa visão de autonomia que Colbert, agora que é um discípulo de Piaget, vai trabalhar com a chamada comunidade justa, que é uma ideia de que, pelo menos em grupo ou na classe, você possa criar um grupo para trabalhar a discussão sobre as próprias regras que as pessoas estão acalentando. A ideia de Piaget de Colbert é muito só do cognitivo, como a gente diz. A gente não vai usar só isso, mas a gente vai usar do que eles dizem, isso a gente pode fazer com a multireferencialidade, pode pegar a ideia que eles têm de autonomia e trabalhar. Essa ideia de que a autonomia se vive com cooperação e verbalizar. Ele sugere, Colbert, que você verbalize sempre tensionando a regra que você tem e a que você devia ter, para que você lute para ultrapassar aquela instância do que é dado como real único, que é o que diz toda a teoria crítica, mostrar que a realidade é uma possibilidade, o que se tem hoje, mas que há múltiplas possibilidades. Vamos estudar isso. Todo o caminho da juventude foi esse. Aí pode passar, criar o sujeito espiritual, a ideia de Herculano Pires, a ideia de Kardec sobre arte, não é? Não vai dar tempo, pode passar, eu vou deixar para outro dia. Produção do sentido espiritual, correndo. É um artigo todo. Vamos passar para outro? Terminou. Então a gente. Eu não vou tomar o tempo de ninguém. Então a gente. Então ficou clara essa ideia de que, na verdade, posso ter dado a entender que a gente não precisaria das mediações com os outros grupos humanos. Precisa. Mas com juventude isso é mais, porque eles são muito mais solicitados que a gente para um prazer. Aí a gente vai discutir também essa coisa da moral de consumo, do que é o prazer, do imediatismo do prazer na juventude, a dificuldade da renúncia pulsional, da renúncia à satisfação imediata. Como é que isso vai ser trabalhado? Então, tudo que a gente se caracteriza a cultura juvenil, deve ser trabalhado, mas a proposta da gente, com mediações, com a arte, né? E com outro braço importante, os diálogos na roda, claro, que é burilando mesmo, levando o sujeito a ser autor da sua fala pessoal, tomando contato com o sentir, e um braço fundamental para redes sociais que nos ajudem a pensar a formação de um jeito mais profundo, mais de verdade, mais com condições de ultrapassar os limites de classe social e de miséria. Muita paz.